Sêneca, hábitos matinais que levaram calma ao resto do seu dia. O preço de acordar em guerra. Você já percebeu como o dia começa antes mesmo de você acordar? Não o dia lá fora, o dia aqui dentro. A tensão antes da abertura dos olhos. A urgência já viva no peito antes mesmo de pisar no chão. É como se existisse um alarme invisível dentro da mente, disparando uma guerra sem que você tenha dado permissão. E, mesmo sem saber por quê, você já acordou atrasado. Mesmo com tempo, já acordou irritado. Mesmo em silêncio, já acordou cansado. Mesmo depois de dormir. Mas por quê? Sêneca chamaria isso de mente não treinada. Ele sabia que o que destrói um homem não é a dificuldade do dia, mas o modo como ele acorda para enfrentá-lo. Não é o fardo, mas o jeito que se caminha com ele. A primeira hora do dia é uma escolha disfarçada. E se você não fizer essa escolha, alguém fará por você. O celular, a rotina, a ansiedade, as obrigações alheias. Você já começou o dia correndo mesmo sem direção? Já abriu os olhos com a cabeça cheia e o espírito vazio? Pois é, isso não é apenas comum. Isso virou o novo normal. Mas o que é comum não é necessariamente saudável. Sêneca viveu num tempo sem redes sociais, sem despertadores, sem excesso de estímulos, mas ele enfrentava guerras internas tão reais quanto as suas: ambição, medo, raiva, expectativa. E ainda assim, conseguiu encontrar serenidade. Não porque o mundo ao redor era calmo, mas porque ele decidiu não deixar o mundo comandar sua mente nas primeiras horas do dia. Ele escrevia para si mesmo como quem deixa instruções para uma alma perdida. Não para impressionar, mas para lembrar. Lembrar que a primeira vitória não é conquistar o mundo, é não perder o próprio centro. Que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas despertar sem ser escravo da reatividade. Que o silêncio matinal é mais nobre que a pressa. E que quem corre pela manhã quase sempre foge de si. Sêneca via a manhã como um portal, um ponto de transição entre o caos do ontem e a construção do hoje. E nesse portal, você precisa decidir: vai entrar no dia como um servo da ansiedade ou como o arquiteto do seu estado interno? O maior erro que cometemos é achar que calma vem depois, que precisamos terminar tarefas, resolver pendências, receber mensagens boas, ter a casa arrumada, as contas pagas, o corpo descansado. Não. A calma não é um prêmio no fim. Ela é a fundação no começo. E se você constrói o seu dia em cima de pressa, vai colher pressa. Se acorda em guerra, vai lutar o dia inteiro. Mas se acorda com consciência, vai enfrentar tudo com presença. Talvez você nunca tenha tido uma manhã silenciosa. Não o silêncio do ambiente. O silêncio de dentro, aquele que não precisa de isolamento, mas de intenção. Sêneca chamava isso de preparo da alma. Um tempo curto, mas essencial. Onde o espírito se alinha antes do corpo se mover. Onde o pensamento se afina antes das tarefas chegarem. E é disso que você precisa. Não de mais produtividade, mas de um pacto com a lucidez antes que o mundo tente te comprar. Hoje, você vai aprender 5 hábitos matinais que não estão em livros de autoajuda. Hábitos que não prometem sucesso rápido, mas estabilidade emocional. Que não te transformam em um executor frenético, mas em um ser humano presente. Hábitos estoicos que moldaram Sêneca diante de crises, injustiças, responsabilidades e perdas, e que podem, se praticados com disciplina, transformar sua manhã no lugar mais poderoso do seu dia. Mas antes, faça um compromisso, que pelo menos uma dessas ideias não será apenas ouvida, mas vivida. Porque o mundo não precisa de mais conhecimento. Ele precisa de pessoas que acordem em paz, mesmo em meio ao caos. E essa escolha começa agora. Antes de abrir os olhos, Sêneca já estava no controle. E não era porque ele acordava mais cedo que todos. Era porque ele decidia, desde o primeiro segundo de consciência, não ser arrastado pelo mundo externo. O maior inimigo da manhã não é a falta de tempo, mas a pressa de reagir. O que sabota sua clareza não é o que está acontecendo lá fora, mas o que você permite que entre.
Sêneca compreendia que, se o homem não vigia sua mente no instante em que acorda, ele será escravo de pensamentos que não escolheu, vontades que não compreende e impulsos que não domina. É fácil cair na armadilha da velocidade. Você acorda, pega o celular, responde a alguém, se irrita com uma notícia, compara sua vida com uma foto qualquer e já perdeu a soberania do seu espírito. Ainda deitado, já está fora de si. Ainda em silêncio, já está em guerra. O que parecia inofensivo se tornou o primeiro golpe do dia. Sêneca teria dito: isso não é começar o dia, isso é se entregar a ele sem resistência. Não tocar o caos é um hábito invisível. Ele não tem horário marcado, não exige ferramentas, não precisa de disciplina extrema. Ele exige apenas uma escolha: não começar, não mergulhar, não reagir, não alimentar a cadeia de estímulos que transforma sua mente em um campo minado. É um hábito que começa onde todos os outros falham, na decisão de não ceder, de não começar como todo mundo começa. Imagine a primeira respiração consciente da manhã. Ela não precisa ser profunda nem ritualística, apenas lúcida. Você acorda e, ao invés de buscar o mundo lá fora, você retorna para dentro. Sente o corpo. Escuta os pensamentos sem segui-los. Observa as emoções sem se identificar com elas. O caos ainda está lá, do lado de fora, mas você não o tocou. E é isso que muda tudo. Sêneca treinava esse tipo de presença. Ele sabia que a alma do homem pode ser envenenada por pequenas distrações, pequenos impulsos, pequenas concessões. Por isso, sua primeira atitude era proteger o que ele chamava de direção interna. Se você acorda e já se entrega ao que te chama com mais força, está cedendo sua direção a algo fora de você. Mas se você acorda e decide, conscientemente, manter-se inteiro, está reafirmando a sua soberania. Esse hábito, embora invisível, é poderoso. Ele te impede de começar o dia no piloto automático. Ele quebra o ciclo de urgência que corrói sua energia. Ele te devolve a lucidez. E com lucidez, você pode escolher. Pode escolher não responder agora, não abrir o que te consome, não correr para o que te tira da paz, não acelerar só porque todos estão acelerando. Pode escolher o que realmente importa. A mente precisa de uma transição. Sair do sono para o mundo requer tempo, e essa transição deve ser protegida como um templo. Se você acorda e já começa a consumir estímulos, está agredindo sua própria clareza. Sêneca não aceitava isso. Ele usava esse espaço entre o despertar e a ação como um solo sagrado, onde nenhuma urgência entrava, nenhuma expectativa alheia, nenhum ruído desnecessário. Esse é o hábito de não tocar o caos. Você não precisa mudar toda a sua vida para isso. Só precisa resistir ao primeiro impulso, à primeira notificação, à primeira comparação. Precisa dizer não ao mundo por apenas alguns minutos e dizer sim a si mesmo, à sua mente, ao seu estado natural de calma. Não porque isso seja confortável, mas porque é justo, com você e com tudo que você vai enfrentar ao longo do dia. Talvez pareça simples demais para funcionar, mas é exatamente por ser simples que quase ninguém pratica. As pessoas buscam métodos complexos, rotinas elaboradas, regras difíceis, mas ignoram o óbvio. Você está perdendo seu dia nos primeiros minutos dele, não por falta de vontade, mas por falta de presença. Sêneca te diria: antes de reagir ao mundo, reaja à sua própria dispersão. Antes de correr para fora, retorne para dentro. Antes de fazer, decida quem você será. E só depois, com a mente firme e o espírito limpo, siga. Esse hábito é invisível, porque ninguém verá você praticá-lo, mas seus efeitos serão visíveis em tudo. Na calma com que você responderá ao inesperado, na leveza com que enfrentará o trânsito, na clareza com que tomará decisões, no silêncio que você carrega, mesmo quando o mundo grita. Porque quem acorda sem tocar o caos, caminha sem ser dominado por ele. E isso, no fim do dia, é o que define quem está no controle da própria vida. Sêneca escrevia à noite, mas revisitava suas palavras pela manhã. Não para corrigir o que havia dito,
mas para entender quem havia sido no dia anterior. Esse era o seu espelho, o seu diálogo com a consciência. Ao acordar, ele não buscava estímulos, buscava sentido. Pegava a pena, olhava para dentro e se perguntava: em que ponto da minha mente eu me perdi ontem? Esse ato aparentemente simples era uma das maiores ferramentas de autodomínio que ele possuía. Não se tratava de um diário como o conhecemos hoje, cheio de metas ou listas. Era um exame, uma radiografia da alma. Escrever para silenciar, não para expressar. A maioria das pessoas acorda e corre para viver. Sêneca acordava e parava para entender se estava vivo da forma certa. Ele sabia que a mente humana é uma narradora mentirosa, que o pensamento, quando não observado, cria ilusões e justificativas para cada erro. Por isso, ao amanhecer, ele voltava às próprias palavras. Lia o que havia sentido, o que havia decidido, o que havia jurado mudar. E então, sem pressa, colocava a verdade sobre a mesa. Esse gesto o libertava de si mesmo, porque quem se observa, governa. Quem ignora, repete. Você já percebeu como a primeira hora do dia costuma ser um reflexo do que sente por dentro? Se a mente está pesada, o corpo se arrasta. Se o espírito está confuso, tudo parece urgente. O ritual de Sêneca era a cura para isso. Ao colocar seus pensamentos no papel, ele transformava a tempestade em mapa. Dava forma ao invisível. Trazia clareza para o que antes era apenas ruído. Escrever não era uma tarefa intelectual, era um exercício espiritual. Era o modo mais simples de reorganizar o caos interno, antes que o mundo tivesse chance de alimentá-lo. E não era uma escrita extensa. Bastava uma linha, uma reflexão curta, uma anotação sobre algo que havia o perturbado ou inspirado. Um erro do dia anterior, uma reação desnecessária, uma emoção mal compreendida. Ao fazer isso, logo ao despertar, Sêneca desarmava o que chamamos hoje de piloto automático. Ele tomava o volante da própria mente antes que o dia o fizesse. E esse simples gesto o tornava imune à dispersão. Tente imaginar o poder de um hábito assim em sua própria vida, antes de abrir as redes, antes de ver o relógio, antes de pensar nas obrigações, apenas escrever. Perguntar-se: o que me agitou ontem? O que me tirou do eixo? O que fiz bem? O que posso fazer melhor hoje? Não para criar culpa, mas para criar consciência. Não para planejar, mas para entender. Essa prática cria um ponto de apoio no meio da instabilidade. Porque quando você se entende, o mundo deixa de te confundir. Sêneca acreditava que o homem que não examina seus dias é como um viajante que caminha sem mapa e se espanta por nunca chegar. O autoconhecimento não vem de grandes eventos, vem dessas pequenas pausas de lucidez. É o ato de voltar o olhar para dentro, sem julgamento, mas com firmeza. Esse momento de escrita matinal era, para ele, uma forma de oração racional. Um espaço de encontro entre o que ele acreditava e o que ele realmente praticava. O mais belo dessa rotina é que ela não exige nada além de sinceridade. Você pode usar um caderno, uma folha solta, ou apenas pensar com intenção. O importante é confrontar o próprio reflexo antes de enfrentar o dia, porque enquanto você não se olha, não muda. Enquanto não entende suas falhas, repete os mesmos caminhos com nomes diferentes. E quem vive assim, vive cercado de movimento, mas vazio de direção. Sêneca dizia que a mente não deve ser deixada sozinha ao amanhecer, pois ela é vulnerável, maleável, facilmente corrompida pela pressa e pelo ruído. Escrever é o antídoto, é o modo mais direto de firmar um contrato consigo mesmo. Eu serei consciente hoje. Eu serei lúcido diante das minhas reações. Eu não serei prisioneiro do que penso, mas observador do que penso. Quando essa mentalidade é cultivada, o resto do dia se curva diante dela. Porque nada externo pode dominar aquele que se conhece internamente. Essa prática simples é o que separa o sábio do distraído. O primeiro começa o dia dentro de si, o segundo, fora. E quando o mundo os desafia, apenas um sabe voltar. É por isso que Sêneca chamava esse exercício de retorno, porque toda manhã é uma chance de voltar para si, de se lembrar do que realmente importa.
E quem começa o dia lembrando disso, dificilmente o termina perdido. Lembrar da morte pela manhã pode parecer um gesto mórbido para quem não entende o verdadeiro poder dessa prática. Mas para Sêneca, era justamente o contrário. Era um gesto de libertação. Enquanto muitos acordam pensando no que precisam fazer, no que precisam ter, no que ainda falta, ele escolhia acordar consciente do que poderia perder, não para viver com medo, mas para viver com lucidez. O memento mori, estoico, era a chave para não se deixar aprisionar pelas ilusões do dia que começa. Porque ao lembrar da morte, você se reconecta com a urgência de estar vivo. Esse não era um pensamento sombrio, era um lembrete de que tudo o que você tem é provisório, inclusive o próprio tempo, inclusive as pessoas, inclusive a chance de fazer algo melhor do que ontem. Quando Sêneca despertava, ele não se agarrava ao conforto de imaginar que o dia seria infinito. Ele partia do princípio de que aquele poderia ser seu último, e é exatamente por isso que ele o vivia com tamanha presença. Porque a certeza da finitude não deve paralisar, deve purificar, deve cortar tudo aquilo que é inútil, que é ruído, que é distração disfarçada de obrigação. Você já percebeu como é fácil se perder logo nas primeiras horas do dia? Basta uma mensagem mal interpretada, uma cobrança inesperada, uma comparação automática com outra vida que nem a sua. E pronto. Sua energia é sugada, sua mente é sequestrada. Seu dia começa a te dominar antes mesmo de você dominá-lo. Sêneca sabia disso. Por isso, ele começava seu dia com a morte ao lado. Não como ameaça, mas como guia. Porque a presença da morte revela prioridades. O que é essencial se torna claro. O que é vaidade se desfaz. O que é verdadeiro permanece. Esse hábito parece extremo, mas é profundamente humano. A consciência da morte é o que nos diferencia dos que apenas sobrevivem. Quem ignora a morte vive de olhos fechados. E quem vive de olhos fechados acorda todos os dias sem ver nada. Apenas repete, apenas corre, apenas reage. Sêneca queria o oposto. Ele queria que cada manhã fosse uma chance real de renovação. E a morte, por mais paradoxal que pareça, era a força que o lembrava disso. Começar o dia com esse tipo de reflexão não exige tempo, exige coragem. Coragem para olhar para dentro e admitir que você não controla quase nada, que sua agenda pode ser quebrada a qualquer momento, que suas certezas podem ruir, que sua vida é mais frágil do que parece. Mas é justamente nessa fragilidade que está a beleza. Porque o que é frágil exige cuidado, e o que exige cuidado desperta gratidão. Ao acordar, Sêneca contemplava mentalmente a possibilidade da perda, e com isso valorizava tudo o que ainda estava ali. O som da manhã, o corpo respirando, a chance de escolher diferente. Esse tipo de prática não é tristeza, é clareza. É um antídoto contra a ansiedade, porque você deixa de viver em função do controle e começa a viver em função da presença. O ICE dá lugar ao aqui e agora, e é nesse espaço que a vida acontece. Você não precisa repetir frases prontas nem simular emoções. Basta um pensamento firme. Uma única pergunta logo ao acordar. E se hoje fosse o último? O que deixaria de ser urgente? O que se tornaria mais importante? A quem você perdoaria? O que faria com mais calma? Essa pergunta não traz pânico, traz discernimento. Ela dissolve o orgulho, desarma o ego, reposiciona sua mente. Você volta a enxergar o que importa e percebe que a maior perda seria desperdiçar o agora. Sêneca era lembrado da morte não para se sentir pequeno, mas para agir com grandeza, para não adiar, para não se vitimizar, para não esperar por um momento ideal que talvez nunca chegue. A morte era sua conselheira silenciosa, apontando para o fato de que a vida é feita de instantes e não de planos futuros. E isso o mantinha desperto. Isso o impedia de viver como um sonâmbulo com a agenda cheia. Incorporar esse hábito na sua rotina não requer nada além de honestidade. Acordar e reconhecer. O tempo é um bem precioso. Hoje pode ser o último. E se for,
que seja vivido com lucidez. Não significa radicalizar, mas intensificar o que vale a pena. Não significa temer, mas agir com intenção. Porque quem caminha com a morte no ombro não tem tempo para futilidades, não tem paciência para máscaras, não tem energia para batalhas inúteis. E é exatamente por isso que vive melhor. Esse é o segredo. A morte, quando lembrada com sabedoria, não traz fim, traz direção. E quem acorda com direção não se perde no excesso. Sêneca não temia a morte, temia desperdiçar a vida. E você? O que você faz sem pensar revela quem você realmente é. E ninguém pensa muito ao tomar banho, ao escovar os dentes, ao preparar o café. São momentos mecânicos, repetitivos, que a maioria vive no piloto automático. Mas foi justamente nesses momentos que Sêneca encontrou um campo de treinamento invisível, porque ele compreendia que a mente, para ser estável diante do caos, precisa ser moldada nos pequenos gestos. Quando o corpo está ocupado com tarefas simples, a alma está livre para ser educada. E era ali, no ordinário, que ele praticava sua filosofia mais profunda. Sêneca transformava o banho em um exercício de presença. Sentia a água como quem sente o tempo. Observava a respiração como quem observa a vida passando. Não corria, não se distraía. Ele usava esse momento como um lembrete de que cada ato, por menor que pareça, é uma chance de cultivar a consciência. Enquanto muitos esperam por grandes eventos para mudar, ele escolhia os pequenos como solo fértil para a transformação, porque sabia que o hábito de se perder nas tarefas banais era o mesmo hábito que fazia o homem se perder nas grandes decisões. A maneira como você se movimenta pela manhã revela mais sobre sua mente do que imagina. Você corre no banho, come apressado, já responde mensagens enquanto toma café. Você está sempre indo para o próximo momento, como se esse não fosse suficiente. Sêneca teria dito: o problema não é a falta de tempo, é o desprezo pelo agora. Porque quando você não respeita o momento presente, a vida se torna um borrão. E ninguém encontra paz onde tudo passa sem ser visto. Ele sabia que o treino do espírito exige repetição, e que a repetição sem atenção se torna ruído. Por isso ele trazia intenção para aquilo que era rotineiro. Caminhava com atenção, comia com atenção, respirava com atenção, não como um ritual externo, mas como um lembrete interno. O mundo pode estar acelerado, mas você não precisa estar. O mundo pode exigir pressa, mas você pode oferecer presença. E é aí que mora o poder de transformar o comum em âncora estoica. Você já tentou tomar banho sem pensar em nada, além do ato de se banhar? Sentir a temperatura da água, a textura do sabonete, o som do ambiente? Já preparou seu café como quem executa um gesto sagrado, sem mexer no celular, sem planejar mentalmente o que vem depois? Já escovou os dentes com a mente focada no agora, sem voar para o futuro ou revisitar o passado? Parece pequeno, mas é esse tipo de presença que fortalece a mente contra o excesso. Porque o hábito de estar aqui, mesmo no que é simples, se torna a base para estar inteiro quando as coisas ficarem difíceis. Sêneca não acreditava em fórmulas milagrosas. Ele acreditava em disciplina silenciosa, e não há disciplina maior do que resistir à dispersão nos momentos onde tudo convida à distração. Esse treino invisível, praticado enquanto se vive o que é normal, é o que faz o homem estoico se tornar imbatível quando o caos realmente chega, porque ele não reage por impulso, ele responde com clareza, porque já praticou isso centenas de vezes em momentos em que ninguém estava olhando. A sacralização do ordinário não é romantizar a vida, é se recusar a desperdiçá-la, é entender que cada ação, mesmo que repetida todos os dias, carrega em si o potencial de te aproximar da calma ou da ansiedade. E é você quem decide. Quando você transforma o banho em meditação, o café em gratidão e a caminhada em observação, você cria um escudo contra o excesso de estímulos que o mundo vai tentar jogar sobre você. E esse escudo não precisa ser visível para ser poderoso. É nesse ponto que muitos desistem. Acham que esses pequenos gestos não fazem diferença, que precisam de algo mais grandioso, mais intenso,
mais difícil. Mas esquecem que o espírito humano é moldado por consistência, não por intensidade. Sêneca sabia disso. Por isso não buscava o extraordinário. Ele lapidava o ordinário. E ao fazer isso, se tornava extraordinariamente calmo num mundo em desordem. Você não precisa mudar sua rotina. Precisa mudar sua postura diante dela. Precisa parar de agir como se as tarefas simples fossem apenas um meio para chegar a algo mais importante. Porque talvez o que você chama de simples seja exatamente onde está a chave para a paz que você tanto busca. Sêneca treinava sua mente enquanto vivia, e vivia enquanto treinava. E é isso que o tornava inteiro. Sêneca não fazia listas. Ele não começava o dia com metas, agendas ou cronogramas. Ele começava com antecipação, não para se preparar logisticamente, mas emocionalmente. Ele sabia que o homem que acorda esperando que tudo dê certo é o mesmo que se quebra ao primeiro contratempo. Mas aquele que acorda ciente de que o mundo trará contratempos, críticas, atrasos, mal-entendidos, imprevistos e até dores, esse homem permanece inabalável, porque não foi surpreendido, foi treinado. Esse é o coração da premeditação estoica. Não planejar o ideal, mas preparar-se para o real. Ao abrir os olhos, Sêneca fazia uma varredura mental do que poderia acontecer de errado, e ao imaginar isso com clareza, neutralizava o impacto. Ele sabia que nada nos fere tanto quanto aquilo que nos pega desprevenidos. A mágoa vem mais da surpresa do que do fato. A frustração nasce da expectativa cega. Por isso, enquanto outros esperavam o melhor e se desesperavam com o pior, ele fazia o oposto. Imaginava o pior, e ao enfrentá-lo ou superá-lo, sentia-se mais forte, mais calmo, mais lúcido. A mente precisa de imunidade. Assim como o corpo cria resistência a doenças, o espírito também pode criar resistência à dor emocional. Mas isso não acontece por acaso. A imunidade mental se constrói na prática da antecipação. Você imagina que alguém pode te decepcionar, que uma notícia ruim pode chegar, que o trânsito vai estar difícil, que você será criticado, ignorado, testado. E ao imaginar isso, você não atrai essas coisas. Você se prepara para não ser dominado por elas. Sêneca dizia que quem se espanta com o mal que chega é porque foi ingênuo demais para imaginá-lo. E a ingenuidade não é virtude. É fraqueza disfarçada de esperança. A verdadeira força está em antecipar, sem se paralisar. Em visualizar os desafios sem deixar de agir. Em aceitar que o dia será imperfeito e mesmo assim entrar nele com coragem. Essa atitude muda tudo, porque o que choca os outros, para você será apenas o esperado. E o que seria uma tragédia emocional se torna apenas mais um degrau a ser superado. Ao aplicar esse hábito na primeira hora do dia, você constrói uma armadura invisível. Antes de sair de casa, você já enfrentou mentalmente o que pode dar errado. Já conversou consigo mesmo sobre como deseja reagir. Já ensaiou a calma, a paciência, a frieza, a racionalidade. E quando o desafio chega, ele encontra uma mente preparada. Isso não significa que a dor desaparece. Significa que ela não te destrói. Esse tipo de preparação é sutil, mas poderosa. Você acorda, respira fundo e visualiza o que pode falhar, o que pode te incomodar, quem pode te testar, como você pode escorregar. E ao aceitar isso como parte natural da existência, você diminui o impacto do inesperado. Cria espaço interno entre o gatilho e a reação. Ganha tempo, ganha domínio, ganha liberdade. Sêneca praticava isso todos os dias, não como pessimismo, mas como estratégia. Porque o verdadeiro otimismo estoico é o de quem sabe que o mundo é difícil, mas ainda assim escolhe agir com sabedoria. É o de quem antecipa o golpe, mas permanece de pé. É o de quem sabe que não controla o que virá, mas pode controlar como estará quando vier. Essa é a arte da previsão emocional, que ela começa antes mesmo do dia começar. Esse tipo de prática não te torna frio, te torna estável, não te isola do mundo, te ancora nele, te permite navegar por ele sem ser engolido por cada onda, porque você aprendeu a antecipar as marés, a reconhecer os padrões,
a proteger o que é seu internamente, mesmo quando tudo à sua volta parece fora de controle. E talvez esse seja o maior legado de Sêneca: mostrar que a mente, quando bem treinada, não precisa fugir do caos. Ela pode caminhar por ele com firmeza. E essa firmeza nasce nos primeiros minutos do dia, quando você escolhe não alimentar ilusões, quando você olha para a realidade sem filtros, quando você entende que o sofrimento inesperado pode ser diluído com a preparação consciente. A cada manhã, você pode planejar ações, mas também pode antever emoções, pode se antecipar aos próprios impulsos, às próprias fraquezas, às possíveis ofensas. E ao fazer isso, você se torna menos vulnerável, mais inteiro, mais sereno. Porque quem prevê, resiste. Quem resiste, cresce. O silêncio da manhã define o tom do dia. E Sêneca sabia disso. Por isso, sua maior preocupação ao despertar não era o que o esperava lá fora, mas o que ele levava dentro. O mundo já é barulhento o suficiente, mas o que realmente te afasta da clareza não é o som externo, é o tumulto interno. São os pensamentos soltos, os medos que já acordam com você, os diálogos imaginários que você alimenta sem perceber. É por isso que Sêneca fazia da manhã um escudo, um intervalo de lucidez, um espaço onde ele podia colocar ordem antes que o mundo tentasse impor a dele. Você não precisa mudar completamente sua vida para praticar isso. Precisa apenas proteger os primeiros minutos do seu dia como quem protege um templo. O que você pensa, sente e faz nessa primeira hora não é neutro, é fundação. E uma fundação frágil não sustenta o peso de um dia difícil. O modo como você desperta, a forma como encara o silêncio, as palavras que escolhe ouvir ou dizer, tudo isso se acumula. Tudo isso molda o que você se torna ao longo das próximas horas. Sêneca não acreditava em manhãs milagrosas. Acreditava em manhãs intencionais. E isso é bem mais poderoso, porque milagre é aquilo que você espera acontecer, mas intenção é aquilo que você decide construir. É a escolha ativa de não começar o dia em guerra, de não responder ao primeiro impulso, de não se distrair no primeiro toque, de não se perder na primeira exigência. É a decisão de manter a mente no lugar certo, mesmo que tudo ao redor tente te puxar para fora. A prática de Sêneca não envolvia fórmulas rígidas, envolvia lucidez. Ele começava com silêncio, com observação, com respiração. Às vezes escrevia, às vezes apenas refletia, mas sempre com o mesmo objetivo: lembrar quem ele queria ser antes que o mundo dissesse quem ele deveria ser. Porque, no fundo, é isso que o caos tenta fazer com você: substituir a sua direção pela urgência dos outros, apagar sua clareza com o peso do excesso. E se você não estiver desperto de verdade, acaba aceitando isso como normal. Por isso, cada hábito que você aprendeu aqui tem um papel. Não tocar o caos é a primeira muralha. Escrever para silenciar é o segundo passo rumo à consciência. Lembrar da morte te reconecta com o que é essencial. Transformar o ordinário em âncora te protege da dispersão. E antecipar as emoções te dá estabilidade para não ser arrastado. Mas tudo isso só funciona se você souber proteger o espaço mais importante do seu dia, amanhã. É nesse espaço que você decide. Você escolhe se vai reagir ou responder, se vai correr ou caminhar com firmeza, se vai repetir ou renovar. A calma que você constrói aqui te acompanha até o fim do dia. E quando ela é real, não importa o que aconteça lá fora, você permanece inteiro. Porque quem domina o começo, domina o caminho. Quem vence a si mesmo nos primeiros minutos tem muito menos chance de se perder nas horas seguintes. Sêneca não deixou um manual de rotina perfeita, mas deixou princípios que atravessam séculos: clareza, presença, autodomínio. E isso basta. Porque uma mente desperta de verdade não precisa de fórmulas, precisa apenas de compromisso com o que importa. E o que importa é simples: começar o dia com consciência, não se entregar ao automático, não perder a si mesmo antes mesmo de sair da cama. Se alguma parte desse vídeo te tocou, transforme essa calma em ação.
Proteja suas manhãs como quem protege o que há de mais precioso. E se deseja continuar essa jornada com a gente, inscreva-se. A cada novo vídeo, Sêneca vai te lembrar que viver bem não é ter controle sobre tudo, mas ter direção mesmo quando tudo parece fora do lugar.